Lembrando que o Rodrigo Viana está de folga mais do que merecida e volta no próximo programa. E a gente começa o tempero falando a respeito da nova regra fiscal, que foi anunciada na última quinta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A ideia é que ela substitua a lei do teto, o teto de gastos, aquele ordenamento bastante inflexível criado durante o governo Michel Temer, mas que continuou no governo de Jair Bolsonaro e que acaba limitando demais os investimentos públicos, em especial na área social, que é uma área que o Brasil necessita demais. Em suma, a nova proposta, ela limita o investimento ao crescimento das despesas do governo federal até 70% do crescimento da arrecadação. Por exemplo, se a União receber 100 bilhões de reais de impostos a mais em 2023 em relação a 2022, significa que no ano seguinte, em 2024, ela vai poder aumentar os seus gastos em 70% desse montante, ou seja, 70 bilhões. Existem diversos outros pontos dessa nova regra fiscal que é bastante complexa, mas no Brasil, de fato, a gente explicou isso direitinho numa matéria. Vai lá e dá uma conferida. Lembrando também que os parâmetros de aplicação podem ser mudados durante a execução da nova regra. Na prática, essa regra fiscal serve a duas coisas. Primeiro, como falei, permitir a volta do investimento, já que ele estava muito limitado com esse regramento estabelecido pelo teto de gastos. E, por outro lado, também significa um aceno ao mercado, mostrando que o governo tem compromisso com a responsabilidade fiscal. Podia ser melhor? Para muitos economistas do campo da esquerda, sim, podia. Mas é bom lembrar que esse movimento já foi feito, por exemplo, no início do primeiro governo Lula, ali em 2003, quando também existia um clima de desconfiança muito grande e a situação econômica do Brasil, inclusive, era ruim, mas bem menos pior do que hoje, depois de 4 anos de terra arrasada de Jair Bolsonaro, junto com a pandemia e também o governo de Michel Temer. Então hoje a situação é mais delicada, mas naquela época o que aconteceu? Depois de você ter esse compromisso mais rígido com a chamada austeridade fiscal, o governo foi flexibilizando e se afastando um pouco desses parâmetros. É possível que aconteça a mesma coisa? A gente vai acompanhar. E o anúncio da nova regra fiscal, ao menos nas redes sociais, acabou ofuscando outro fato da semana, que é a volta de Jair Bolsonaro ao Brasil. Segundo o diretor de pesquisas da Quest, Felipe Nunes, nas redes, Bolsonaro dominou o dia até às 10 horas da manhã, mas depois só deu regra fiscal e Fernando Haddad, o que, segundo Felipe Nunes, é uma vitória da comunicação do governo. É necessário ainda, nessa análise, considerar outro dado. A maior parte das menções ao retorno de Jair Bolsonaro nas redes sociais eram negativas. E já em relação à nova regra fiscal, boa parte das menções, a maioria delas era de caráter positivo. E nas redes sociais também o termo flopou, associado à volta de Jair Bolsonaro, chegou aos assuntos mais comentados do Twitter. Para quem não conhece essa expressão, flopar significa dar errado, fracassar. Isso porque esperava uma grande festa, uma recepção muito calorosa dos apoiadores de Jair Bolsonaro, mas a realidade ficou muito longe da expectativa dos apoiadores do ex-presidente. O que motivou, inclusive, um comentário do ministro das Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha. Tenho dito desde o começo que esse tema do marco fiscal, ele não é um debate entre governo e oposição. Quem quiser tentar criar o ambiente de conflito que existia no país no governo anterior, vai se dar mal, não vai ter sucesso, vai flopar, como flopou a recepção no aeroporto hoje do ex-presidente que voltou ao país depois de ter fugido do país. Flopou. Mais uma vez ele se demonstrou que é um líder de pé de barro, quando fugiu do país. E agora fez uma semana inteira de mobilização, convocação e flopou a recepção no aeroporto. E Jair Bolsonaro já tem compromisso marcado na sua agenda. Na próxima quarta-feira ele terá de dar explicações sobre o caso das joias sauditas à Polícia Federal. E além disso, nessa semana, a matéria do jornal O Estado de São Paulo mostrou que Bolsonaro recebeu um terceiro conjunto de joias da Arábia Saudita durante o seu mandato.
O estojo inclui um relógio Rolex cravejado de diamantes e avaliado em R$364 mil. É bom lembrar que o agora ex-presidente é alvo de 16 ações no âmbito da Justiça Eleitoral e qualquer uma dessas ações pode torná-lo inelegível, ou seja, impedir que Bolsonaro no futuro concorra a cargos públicos. E não é só Bolsonaro que enfrenta problemas não, tem apoiador dele que passou carão na Câmara dos Deputados. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi a uma audiência da Comissão de Constituição, de Justiça e Cidadania na última terça-feira e teve que desmentir uma das muitas fake news que são divulgadas pelos parlamentares da extrema-direita. O deputado André Fernandes, do PL do Ceará, afirmou que o ministro respondia a centenas de processos na Justiça